Rapaz, falar de uma outra notícia muito triste. Exatamente de ontem à noite, notícia de últimas horas. Inclusive a apuração da causa da morte surge agora pela manhã, instantes antes de eu entrar ao vivo aqui no Trending Topics. A Valeuska, ex-jogadora de vôlei, campeã olímpica em 2008 pela seleção brasileira de vôlei, ela morreu ontem à noite aqui em São Paulo. Ela caiu do 17º andar de um prédio no bairro dos Jardins e deixou toda a comunidade do vôlei de luto, né? Fãs, jogadoras, todos. É uma notícia que choca muito. Ela tinha só 43 anos de idade. Há 1 ano e meio ela jogava. Ela se aposentou das quadras faz muito pouco tempo. Coloco aí uma imagem para vocês, né? Um post especificamente esse do UOL lá no Twitter. Num primeiro momento não tinham sido divulgadas informações sobre a causa da morte. Isso só se confirmou jornalisticamente hoje de manhã, através do boletim de ocorrência ali da morte. Ela foi convocada para a seleção brasileira ainda no século passado, pela primeira vez, em 98, quando o Bernardinho era o técnico. Aí, nos Jogos de 2000 de Sydney, ela conquista sua primeira medalha olímpica, né, a medalha de prata, para 8 anos depois, em Pequim, conquistar a medalha de ouro como campeã olímpica, né, a Val. E ela estava em São Paulo para divulgação de um livro. Ela participou de um podcast ontem. Tudo isso foi divulgado nos stories dela no Instagram, nas redes sociais. Ela estava trabalhando na produção de um documentário. Essa semana, como ela veio para São Paulo, ela chegou a se encontrar com o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Isso há 2 dias, para trocarem os livros, né? O livro da biografia dela e o livro que o Abel Ferreira também escreveu recentemente sobre o trabalho dele, porque ela trabalhava muito agora, saindo das quadras, aposentada. Ela falava muito de questões de liderança. Ela era palestrante também. Ela dava palestras falando como você se portar como líder, e aí seja no esporte, seja em outras situações de vida. O Abel Ferreira acaba sendo esse personagem, né, de liderança hoje no futebol brasileiro. Cara, é uma notícia que choca muito, por relação a uma pessoa muito ativa agora nas redes sociais, depois da aposentadoria, muito jovem, 43 anos de idade. Várias personalidades do vôlei lamentaram. Eu destaco para vocês aqui o Zé Roberto, que é técnico da seleção feminina há 20 anos, foi técnico por década, mais de década da Valeuska na seleção. Aí ele falou isso ao vivo para o Sport TV, porque a seleção brasileira jogou essa madrugada pelo pré-olímpico que está acontecendo no Japão. A gente tem falado sobre, né, aqui no Trending Topics. E aí ele disse para o Sport TV, é um momento de muita tristeza e dificuldade para todo mundo. Conhecendo a Valeuska como nós conhecíamos, foi um exemplo de dedicação, comprometimento, de tudo de bom que uma jogadora e uma pessoa pode ter. Jogou com várias dessas jogadoras que estão hoje com ele ali no Japão, disputando o pré-olímpico. Ficamos sem chão para entender as coisas. É difícil falar sobre isso. Abalou todo mundo. E aí existia até uma expectativa para a seleção brasileira não entrar em quadra ontem. Era até então, foi, né, o jogo mais difícil da seleção contra a Turquia, uma das seleções que disputa diretamente ali a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris do ano que vem. E o entendimento era de que foi uma notícia que abalou completamente a seleção brasileira, né? Vocês veem aí o ex-jogador Rangel Gurja publicando nas redes sociais. Não vejo a mínima possibilidade do Brasil entrar em quadra daqui a 4 horas, quando surge a notícia sobre a Valeuska. Acabou que o jogo rolou, o Brasil precisou entrar em quadra, entrou em quadra até prestando homenagens à Valeuska, como vocês veem na tela aí, essa faixa de luto, mas perdeu. E aí eu não sei, não consigo apontar aqui de forma objetiva o quanto essa situação de estar em luto prejudica ou não, mas certamente não é um dia normal para as jogadoras que estavam em quadra, né? E aí perderam por 3-0, foi a primeira derrota da seleção brasileira nesse pré-olímpico, estava invicta até então. Precisa agora, nos 2 últimos jogos, vencer a Bélgica, vencer o Japão, justamente são esses 3 jogos finais, os 3 jogos mais difíceis aí. E para quem sabe ficar entre os 2 primeiros, não depende mais só de si, a seleção brasileira agora, para ficar entre os 2 primeiros no grupo e se classificar para os Jogos de Paris. O jogo contra a Bélgica é na madrugada agora desse sábado, e na manhã de domingo, horário de Brasília, o jogo decisivo contra o Japão. Acaba que fica até meio irrelevante, né, isso diante da notícia da Valeuska, mas passando as informações aí para vocês, é o que aconteceu no mundo do vôlei aí nas últimas horas. Muito triste, muito triste.